som de um gemido fraco rompeu a serenidade da floresta, guiando os passos cautelosos até a base de uma árvore imponente. Ali, encolhido entre folhas úmidas, estava algo que desafiava a lógica, um filhote de leopardo nebuloso, uma criatura tão rara que poucos acreditavam ser possível vê-la fora de seu habitat natural. Tremendo e magro, o pequeno parecia uma miragem, mas sua presença inesperada trazia uma pergunta inquietante. Como um animal tão precioso e praticamente mítico foi parar ali, sozinho? James Miller sempre foi fascinado pela vida selvagem, mas nunca poderia imaginar que um encontro inesperado em Yellowstone mudaria sua vida para sempre. Como guia experiente do parque, ele achava que já havia visto de tudo, até que, naquele dia, um som baixo e ritmado, quase como um gemido, o fez parar. O ruído parecia vir de uma área densa da floresta, onde os galhos se entrelaçavam como um labirinto natural. Orientando os turistas a permanecerem no veículo, James avançou com cuidado, afastando folhas úmidas e desviando de galhos baixos que estalavam sob seus pés. Quando chegou à base de uma árvore imponente, ficou paralisado. Ali, encolhido e tremendo, estava um filhote de leopardo nebuloso. Sua pelagem cinza, marcada por manchas perfeitas, parecia uma obra-prima da natureza. Era uma visão tão improvável que parecia impossível. Leopardo nebuloso? Naquela região? A lógica gritava que não, mas a realidade diante de seus olhos dizia o contrário. Esses felinos eram incrivelmente raros, difíceis de encontrar até mesmo em suas florestas nativas da Ásia, e a ideia de vê-los na América do Norte era absurda. No entanto, ali estava o filhote, magro, desidratado e sozinho. James olhou ao redor, esperando encontrar sinais de uma mãe por perto, mas a floresta estava estranhamente silenciosa. O pequeno já devia estar há muito tempo à mercê do acaso. A urgência crescia em seu peito. Aquele animal era valioso não apenas por sua raridade, mas porque sua sobrevivência estava por um fio. Abandoná-lo significava condená-lo, mas resgatá-lo era uma decisão que exigiria muito mais do que ele estava preparado para oferecer. James envolveu o filhote em sua jaqueta, sentindo o corpo trêmulo do pequeno animal contra o peito enquanto tentava acalmá-lo. Ao retornar ao veículo, o silêncio entre os turistas era palpável. Alguns sacaram câmeras, capturando a raridade do momento, enquanto outros demonstravam preocupação evidente. Foi então que um dos passageiros, um fotógrafo de vida selvagem experiente, quebrou o silêncio com um aviso grave. Esse não é um gato selvagem qualquer. Se for mesmo um leopardo nebuloso, estamos falando de uma espécie praticamente mítica. No caminho de volta ao parque, a tensão pesava no ar como uma tempestade prestes a desabar. James segurava o filhote com firmeza, enquanto sua mente girava em torno das implicações de sua descoberta. Relatar o achado às autoridades do parque parecia a atitude correta, mas ele sabia que a raridade de um leopardo nebuloso poderia gerar um alvoroço, ou algo pior. A atenção indesejada poderia colocar o filhote em perigo, atraindo curiosos, jornalistas ou até traficantes de animais. Como um animal tão raro chegou ali? Teria escapado de um esquema de tráfico internacional? Fugido de um zoológico clandestino? Sem respostas e pressionado pelo tempo, James tomou uma decisão difícil. Decidiu levar o filhote para seu chalé temporário, uma cabana modesta e isolada usada pelos guias do parque. Sabia que era um risco, mas expor o filhote de imediato parecia ainda mais perigoso. No isolamento do chalé, ele começou a improvisar. Reuniu discretamente suprimentos e buscou informações básicas sobre como cuidar de uma espécie tão rara e vulnerável. Os dias que se seguiram testaram seus limites. O filhote, que James passou a chamar de Cloud, se recusava a comer e passava a maior parte do tempo escondido em um canto escuro, emitindo pequenos rosnados que misturavam medo e desconfiança. A cada tentativa de alimentá-lo com uma fórmula improvisada, James enfrentava rejeição, enquanto o cansaço começava a pesar. Noites em claro se tornaram rotina, movidas pela determinação de salvar o pequeno felino. Com o passar do tempo, Cloud começou a responder aos cuidados, aceitando pequenas porções de alimento e mostrando sinais tímidos de recuperação. No entanto, a situação estava longe de ser controlada. Os instintos selvagens do filhote permaneciam intactos e, em um momento de estresse,
Ele quase escapou por uma janela entreaberta. James percebeu que não estava apenas lutando para mantê-lo vivo, mas também para ganhar a confiança de um animal cuja natureza o tornava profundamente avesso à presença humana. Os dias seguintes foram um equilíbrio delicado entre pequenos progressos e tensões crescentes. James estava exausto, mas determinado a continuar. Cloud começava a demonstrar mais confiança, mas seus instintos selvagens ainda predominavam. Durante uma tentativa de alimentá-lo, o filhote soltou um rosnado cortante, um aviso claro, antes de derrubar a tigela de comida improvisada com uma patada. James suspirou, mas persistiu, compreendendo que o comportamento de Cloud era guiado por medo e desconfiança. Enquanto isso, um incômodo crescente o acompanhava. James frequentemente tinha a sensação de estar sendo observado. Apesar de seus esforços para manter o resgate em segredo, a notícia parecia estar se espalhando. Esse medo se confirmou quando, durante uma ida à vila próxima para comprar suprimentos, James percebeu dois homens o observando de dentro de um veículo estacionado. Um deles se aproximou, sorrindo de forma que não inspirava confiança. "Ouvi dizer que você encontrou algo interessante no parque", comentou o homem, tentando soar casual. James respondeu com cautela. "Não sei do que está falando." "Claro que sabe", insistiu o outro, baixando a voz para um tom ameaçador. "Um felino raro como aquele vale muito no mercado certo." James saiu rapidamente, o coração acelerado. A possibilidade de Cloud ser alvo de traficantes de animais o aterrorizava. De volta ao chalé, trancou todas as janelas e portas, mas sabia que aquilo era uma proteção frágil. Cloud, alheio ao perigo, brincava com um pedaço de tecido no canto do quarto. Nos dias seguintes, James evitou sair de casa. Criou um ambiente improvisado para Cloud, com galhos e cordas que imitavam seu habitat natural. O filhote parecia mais à vontade, explorando o espaço com curiosidade crescente, mas James sabia que aquilo não bastava. Ele precisava de ajuda. Pensou em um antigo amigo da universidade, especialista em espécies raras, que poderia oferecer orientação e segurança para Cloud. Mas antes que pudesse entrar em contato, o som de pneus no cascalho o fez congelar. Espiou pela janela e viu o veículo preto que vira na vila. Os homens desceram com lanternas, claramente procurando algo ou alguém. James agiu rápido. Pegou Cloud, enrolou-o em um cobertor e, silenciosamente, saiu pela porta dos fundos, desaparecendo na floresta enquanto as luzes das lanternas se aproximavam perigosamente. A noite estava opressivamente escura, e cada sombra na floresta parecia mais densa e ameaçadora. James corria com Cloud nos braços, tentando abafar os sons de seus passos no chão coberto de folhas secas. O filhote, inquieto e assustado, soltava pequenos rosnados, contorcendo-se no cobertor enquanto James lutava para mantê-lo seguro. Atrás dele, os feixes de lanternas cortavam a escuridão, os homens avançando com calma predatória, como se soubessem que ele não tinha muitas rotas de fuga. O coração de James batia descontroladamente, mas ele sabia que precisava manter a cabeça fria. Aquela floresta era seu território e ele tinha que usá-la a seu favor. Depois de alguns minutos correndo, James parou para recuperar o fôlego atrás de uma árvore larga. Cloud, respirando rápido, permaneceu quieto, como se compreendesse o perigo iminente. Seus olhos brilhavam sob a luz pálida da lua que filtrava pelas copas das árvores. James precisava de um plano. Não muito longe dali, ele se lembrou de um antigo abrigo para observação de vida selvagem. Uma estrutura simples, mas suficientemente isolada. Se conseguisse chegar lá, poderia ganhar tempo para traçar seu próximo movimento. Contudo, o som de vozes abafadas interrompeu seus pensamentos. "Você tem certeza que ele está por aqui? Não podemos deixá-lo escapar com um animal. Ele está aqui. Ninguém com um felino desses vai longe." As palavras gelaram o sangue de James. Esses homens sabiam exatamente o que Cloud era e o valor que ele representava. Eles não eram amadores. Movendo-se com mais cuidado, James continuou em direção ao abrigo, evitando galhos secos e folhas que poderiam denunciar sua posição. Após momentos tensos, ele avistou a estrutura camuflada entre as árvores. Agradeceu mentalmente por ter ajudado a construí-la anos atrás como parte de um projeto do parque. Dentro do abrigo, ele colocou Cloud em uma prateleira improvisada, cobrindo-o com cobertores. O filhote soltou um gemido fraco, mas permaneceu no lugar.
James espiou pela pequena janela, observando os homens se aproximarem cada vez mais. Ele sabia que não podia simplesmente esperar. Precisava despistá-los. Pegando uma pedra, lançou-a para o lado oposto da trilha, criando um som que fez os homens se moverem na direção errada. James aproveitou a chance para sair do abrigo, mas antes que pudesse ir longe, os pequenos sons de Cloud cortaram o silêncio. Parecia que o filhote o chamava, aumentando o risco. James voltou correndo, pegando Cloud novamente. "Só mais um pouco, pequeno. Prometo que vamos sair dessa", murmurou, tentando acalmar o filhote. Mas os homens estavam cada vez mais próximos. "Você ouviu isso? Parece que veio de perto daqui." James apertou os olhos, tentando calcular sua próxima jogada. Mas antes que pudesse decidir, um galho quebrou com um som alto e seco, e a luz de uma lanterna iluminou brevemente o abrigo. "Ali! Eu vi algo se mexendo!" James prendeu a respiração ao ouvir os passos rápidos se aproximando. Ele sabia que estava sem opções. Cloud começou a se agitar novamente e James sussurrou com urgência: "Fique quieto, por favor." Mas os pequenos sons de frustração do filhote eram impossíveis de controlar. Os feixes de luz das lanternas atravessaram as fendas do abrigo, iluminando brevemente o interior. James viu as sombras dos dois homens projetadas nas paredes. Eles estavam próximos demais. Então a porta do abrigo foi aberta com força, e as silhuetas ameaçadoras dos homens bloquearam a entrada. "Eu sabia que você estava aqui", disse um deles com um sorriso cruel. Ele segurava uma lanterna em uma mão e um objeto metálico na outra. Talvez um bastão. "Agora vamos facilitar as coisas. Entregue o filhote e ninguém sai machucado." James deu um passo para trás, protegendo Cloud, que agora se encolhia em seus braços. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Esse animal não é só raro, ele é vital para a conservação. Não vou entregá-lo para criminosos como vocês." O homem mais alto riu, um som seco e debochado. "Conservação? Você acha que alguém se importa com isso? Esse pequeno vale mais do que você ganha em uma década. Agora, entregue ele antes que algo ruim aconteça." O outro homem começou a se mover, tentando cercar James dentro do pequeno abrigo. O espaço era apertado e cada movimento fazia a tensão aumentar. James sabia que não tinha chance em uma luta direta. Ele olhou ao redor, buscando algo, qualquer coisa, que pudesse usar para se defender. "Você não entende", disse James, tentando ganhar tempo. "Esse filhote é selvagem. Ele nunca vai se adaptar ao que vocês planejam. Vocês só vão matá-lo. Isso não é problema nosso", respondeu o segundo homem, agora mais perto. "Chega de conversa." No momento em que o homem deu mais um passo, Cloud, como se percebesse o perigo iminente, soltou um rosnado agudo. Seus pequenos dentes se mostraram e ele começou a se debater nos braços de James. O movimento repentino pegou todos de surpresa. James aproveitou o momento de distração para agir. Com toda a força que conseguiu reunir, ele empurrou uma das prateleiras de madeira na direção do homem mais próximo, causando um estrondo enquanto ferramentas e pedaços de madeira caíam no chão. O homem gritou, tropeçando para trás, enquanto o outro avançava com o bastão levantado. James desviou por pouco, segurando Cloud firme contra o peito. O abrigo estava em caos. James sabia que não poderia continuar ali. Ele correu em direção à porta, mas o homem mais alto o agarrou pelo braço. A força do impacto quase fez James derrubar Cloud, que soltou um grito alto. Em um ato desesperado, James girou o corpo e usou o cotovelo livre para atingir o homem nas costelas. O golpe não foi forte o suficiente para derrubá-lo, mas deu a James alguns segundos de vantagem. Com Cloud ainda em seus braços, James saiu correndo do abrigo, desviando dos destroços espalhados pelo chão. A floresta à sua frente parecia um labirinto infinito, mas ele sabia que precisava continuar. Atrás dele, os homens gritavam: "Pegue ele! Não deixe ele escapar!" James correu com todas as suas forças, os galhos arranhando seu rosto e braços enquanto ele se movia pela vegetação densa. Cloud, assustado, ainda se debatia, dificultando os movimentos. De repente, ele viu uma abertura no terreno, um antigo barranco que descia em direção a um rio estreito. Era arriscado, mas ele não tinha escolha. Sem hesitar, James desceu o barranco, as pernas trêmulas de exaustão enquanto mantinha Cloud firmemente nos braços. O rio raso à sua frente era traiçoeiro, com uma correnteza forte o suficiente para complicar a travessia. Antes que pudesse traçar um plano, os passos pesados dos dois homens ecoaram atrás dele, descendo rapidamente a encosta. O coração de James disparava. Ele sabia que suas opções estavam se esgotando. De repente, um som grave rompeu o silêncio, o latido profundo de cães.
reverberando pela margem oposta. James se virou, alarmado, e viu 3 cães grandes emergirem da vegetação, com posturas tensas e rosnados ameaçadores. Logo atrás deles, a luz de uma lanterna revelou uma figura robusta e familiar. James Miller? Chamou o homem, claramente surpreso. Era Henry Foster, um guarda florestal experiente que James conhecia bem. "Henry!" exclamou James, o alívio evidente em sua voz. Antes que pudesse dizer mais, os 2 homens alcançaram o fundo do barranco, mas pararam abruptamente ao ver os cães. "Ah, ótimo!" disse Henry, com um tom autoritário. "O que exatamente vocês estão fazendo aqui? Isso é uma área protegida." Os intrusos trocaram olhares nervosos. Um deles tentou disfarçar, abaixando o bastão que segurava. "Isso não é da sua conta. Estamos só pegando o que é nosso." Henry avançou um passo e os cães fizeram o mesmo, seus rosnados se intensificando. "É mesmo? Porque parece que vocês estão perseguindo um guia autorizado do parque segurando um filhote nos braços. Vocês sabem o que isso significa?" Os homens hesitaram. Um deles tentou argumentar, a voz trêmula. "Esse animal não pertence a ele. Só queremos recuperá-lo." Henry soltou uma risada curta, mas seus olhos permaneciam frios. "Recuperá-lo? Então vocês admitem que conheciam o filhote. Isso só piora as coisas para vocês." Ele ergueu a lanterna, iluminando os rostos dos homens. "Tenho quase certeza de que vou reconhecer vocês nos relatórios sobre tráfico de animais." Os homens começaram a recuar, mas Henry assobiou, e os cães avançaram novamente, fechando o espaço. "Eu sugiro que parem exatamente onde estão e larguem o que estão segurando." Relutantes, os homens deixaram o bastão cair no chão. Ok. Não queremos problemas." Henry pegou o rádio no cinto, mantendo a voz calma, mas firme. "Aqui é o guarda Foster. Tenho 2 indivíduos suspeitos em uma área restrita, possivelmente envolvidos com tráfico de animais selvagens. Preciso de reforço imediato." Os intrusos ficaram imóveis, percebendo que estavam encurralados. Um deles tentou murmurar uma desculpa, mas Henry cortou com um olhar duro. "Vocês terão bastante tempo para explicar na delegacia." Enquanto esperavam o reforço, Henry se virou para James, que ainda segurava Cloud, agora mais calmo. "Você está bem? O que está acontecendo aqui?" James respirou fundo, tentando organizar suas palavras. "É uma longa história. Eu o encontrei sozinho no parque, desidratado. Mas parece que esses caras já o estavam caçando." Henry observou Cloud, a expressão suavizando. "Um leopardo nebuloso. Isso é algo extremamente raro, mas explica muita coisa. Não se preocupe, James. Vamos garantir que ele esteja seguro e que esses 2 não tentem isso novamente." Pouco depois, os reforços chegaram e os homens foram algemados e levados sob custódia. No posto florestal, James e Henry finalmente puderam respirar. Cloud, agora em uma caixa improvisada com cobertores, parecia relaxar um pouco, embora seus olhos alertas ainda refletissem desconfiança. Enquanto o filhote descansava, os 2 se reuniram para discutir os próximos passos. No fundo, o rádio transmitia atualizações constantes sobre a prisão dos 2 homens, confirmando suas conexões com o tráfico de animais. "Isso explica como Cloud veio parar aqui", disse Henry, pensativo, passando a mão pela barba. "Provavelmente foi contrabandeado da Ásia. Leopardo nebuloso é uma das espécies mais cobiçadas no mercado ilegal, especialmente pela pelagem. De algum jeito ele escapou ou foi abandonado. Você teve sorte, ou azar, de encontrá-lo." James balançou a cabeça, tentando processar tudo. "Mas por que trazê-lo para cá? Não seria mais fácil vendê-lo diretamente? Isso não faz sentido." Henry abriu uma pasta com documentos recentes. "Grupos de tráfico têm usado o parque como ponto de transição. Eles escondem os animais temporariamente, esperando o momento certo para transportá-los sem chamar atenção." James sentiu um nó no estômago. Cloud estava sendo tratado como mercadoria. Só de imaginar o que poderia ter acontecido. Henry colocou uma mão firme em seu ombro. "Mas não aconteceu. Graças a você, ele está seguro. Agora precisamos decidir o que fazer. Devolver um animal desses à natureza é complicado, ainda mais fora do habitat original. E mantê-lo aqui, sem suporte adequado, não é viável." James olhou para Cloud, agora adormecido, e suspirou. "Conheço alguém. Um antigo professor meu é especialista em felinos raros e trabalha em uma reserva na Tailândia dedicada à conservação de leopardos nebulosos. Ele pode ajudar." Henry assentiu. "Parece uma boa solução, mas precisaremos envolver as autoridades. Tudo precisa ser feito legalmente. Esse filhote já passou por riscos demais." Nos dias seguintes,
James trabalhou incansavelmente enquanto as investigações avançavam. Ele conseguiu entrar em contato com o professor, que confirmou estar disposto a receber Cloud. As preparações para o transporte seguro começaram imediatamente, com o apoio de organizações de conservação internacionais. Cloud teria a chance de crescer em um ambiente protegido, cercado por outros de sua espécie. Na manhã da partida, James estava ao lado da pequena caixa de transporte. Passou a mão suavemente pelas aberturas, onde Cloud o observava com olhos curiosos. "Você vai ficar bem, pequeno", sussurrou a voz embargada. "Eles vão cuidar de você. Queria que fosse diferente, mas este é o melhor lugar para você." Henry, em silêncio, ficou ao lado de James. Quando a equipe de transporte chegou, James entregou a caixa com cuidado, observando enquanto Cloud era levado. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa, mas o vazio da despedida era inevitável. Semanas depois, James recebeu notícias da reserva. Cloud estava se adaptando bem, explorando seu novo ambiente e interagindo com outros leopardos nebulosos pela primeira vez. As fotos enviadas mostravam um felino mais confiante e saudável, com uma pelagem que brilhava sob a luz do sol. James sentiu um misto de orgulho e saudade ao ver as imagens. Ele sabia que sua conexão com Cloud era única, mas também sabia que o leopardo nebuloso pertencia a um mundo maior, onde sua presença poderia fazer a diferença para a conservação da espécie. Enquanto isso, a investigação sobre os traficantes revelou uma rede maior de contrabando de animais, e a prisão dos 2 homens foi apenas o início de uma operação para desmantelar o esquema. O papel de James foi reconhecido pelas autoridades, e ele recebeu uma carta oficial agradecendo por sua coragem e comprometimento. Cloud estava seguro e sua história havia se tornado um símbolo de luta contra o tráfico de animais. Mais importante, era um lembrete de que até mesmo os encontros mais inesperados podem transformar vidas, tanto humanas quanto selvagens. Agora, imagine um dia sufocante, com o calor opressor, tornando tudo mais difícil. De repente, cães começam a latir descontroladamente em direção a um carro estacionado. Você tenta acalmá-los, mas algo no comportamento deles parece urgente, como se soubessem de algo que você ainda não percebeu. Ao se aproximar, um som abafado vindo de dentro do veículo faz seu coração disparar. A polícia é chamada, e quando o porta-malas é aberto, a descoberta deixa todos sem palavras. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!